Olá, eu sou Adriana Kelmen e você está no VitaCast, o podcast da clínica VitaSoul, que visa falar sobre saúde, corpo e mente, e assim levar mais leveza para a sua vida. Você já tentou mudar de hábito alguma vez? Falhou miseravelmente? Pois eu te digo que você não está sozinho nessa história. Mudança de hábitos não é um evento que ocorre de uma hora para outra, mas um processo. E ao longo desse processo, em alguns momentos, nós estamos mais motivados à mudança. Em outros, a gente acaba cedendo às dificuldades. Mas nada impede que a gente recomece e que em algum momento, percebendo os benefícios que essa mudança nos traz, a gente consiga manter a mudança, o novo hábito que a gente escolheu. E se nós escolhemos porque é melhor para nós. E hoje, para falar sobre esse assunto, para explicar como esse processo tão desafiador acontece e também dividir algumas experiências com vocês, estão aqui comigo uma dupla fantástica que já esteve em outro momento conosco aqui, a psicóloga Luana Campos e a nutricionista Monique Faria. Obrigada, meninas, por estarem aqui novamente comigo. Obrigada a você pelo convite, Adriana. É um prazer estar aqui e falar de um assunto tão importante e algo que a gente vive todos os dias, ou pelo menos tenta viver, que é mudança de hábitos. Obrigada, Adriana. É um prazer dividir aqui esse espaço com vocês de novo e de um assunto que eu particularmente gosto muito de falar. Já passei por esses desafios e eu acho que a gente vai continuar passando para o resto da vida. Sempre vamos querer melhorar hábitos e sempre vamos ter desafios para poder colocar eles na rotina. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você que está aí nos assistindo, curtir esse episódio, compartilhar, também se inscrever no nosso canal, né? E depois deixa aqui nos comentários se você já tentou e teve dificuldades ou conseguiu mudar de hábitos. Então, Luana, conta pra gente, por que mudar de hábito é algo tão desafiador? Sim. Adriana, mudar de hábitos muitas vezes é difícil, porque o nosso cérebro, ele busca padrões familiares. Ele quer economizar energia. E por isso, muitas vezes, ele já vai no automático, fazendo aquilo que a gente está acostumado. E a mudança de hábito, ela requer uma mudança de atitudes, uma mudança de rota, mudanças de ações, que muitas vezes o nosso cérebro não quer fazer. Monique? É exatamente isso que a Luana trouxe, né? A neurociência está aí, explica isso pra gente. Ele é programado para ser eficiente, não quer gastar energia. Então essa mudança, ela é realmente difícil e tem questões de ambiente. Às vezes a gente cresceu ali naquele ambiente, com aquela rotina, então trazer um hábito novo para dentro de algo que a gente vem construindo há 20, 30 anos é desafiador, e até mesmo, né, a Luana vai poder falar disso depois melhor do que eu, as crenças limitantes. Eu brinco sempre que é a síndrome de Gabriela. Eu cresci assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. E às vezes tudo isso acaba realmente se tornando um desafio para poder inserir um hábito novo nessa rotina. E se a gente pensa, né, vamos imaginar que tem uma trilhazinha no nosso cérebro, né, para aqueles hábitos que a gente está acostumado aí no dia a dia. Então, se a gente vai mudar o hábito, a gente vai ter que construir uma trilha nova. E isso vai dar trabalho. E às vezes a gente vai chegar no meio do caminho, vai desistir, vai voltar, né? Até o momento que começa a crescer capim naquela trilha antiga e fica difícil também voltar por lá. Ela nunca vai se apagar, né? É só abrir o caminho ali novamente, né? Vai lá, dá uma capinada que volta, mas a gente não quer que aconteça isso não. Vamos pelo caminho novo aí que é mais saudável. Exatamente, e é legal a gente reforçar que o hábito, né, o nosso cérebro, ele não sabe o que é um hábito bom e um hábito ruim. Ele reage da mesma forma com os dois. Então, normalmente o hábito ruim, ele traz uma recompensa imediata. Então a gente tem mais prazer em executar. Né? Por exemplo, pedir um fast food. A recompensa é imediata. É diferente quando a gente fala de um hábito bom.
Então, o hábito bom, ele vai te trazer frutos lá na frente. E às vezes a gente não quer esperar lá na frente. E aí fica, né, mais difícil para poder inserir isso na rotina no momento presente. Porque a gente quer a recompensa imediata o tempo todo. Então, a gente precisa aprender a quase que, né, se programar mesmo para poder colocar o hábito bom de forma que a gente comece a entender que lá na frente a gente vai colher esses frutos. E aí o autoconhecimento vai ajudar nesse processo. Exatamente, Monique. Eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo, né? Sempre, para a gente saber o que a gente está fazendo com a gente mesmo e o que pode ser melhor para nós, né? O que eu quero para a minha vida, né? Quando a gente fala de hábitos saudáveis, né, a gente está falando daquilo que tem relação até com o propósito, algo que a gente também, né, tem podcast aí falando sobre isso, né? E quem vê a gente com os hábitos que nós temos hoje, né, e principalmente a gente falando sobre mudança de hábito e tal, parece fácil, né? É fácil, Monique? Não, não é fácil, é desafiador. A mudança de hábito, ela é desafiadora para todo mundo. É o que você disse, as pessoas às vezes olham pessoas que já estão com uma rotina de atividade física, uma rotina de alimentação saudável, mais equilibrada, uma rotina de sono, e acha que para aquela pessoa sempre foi fácil. E na verdade, né, eu passei por esse processo também, eu não tinha uma alimentação equilibrada, não tinha a prática de exercício físico na minha rotina diária, então é desafiador para todo mundo e tem total ligação com o propósito, que é o que a gente conversou no outro podcast. E aí, Luana, o que você fala sobre isso? A resistência, muitas vezes, para criar hábitos saudáveis, ela vem porque a mudança em si, ela gera incerteza. Então, a gente resiste e aí vai para um hábito que tem uma recompensa imediata. Vou ali, vou trilhar esse caminho que eu já conheço, por isso eu resisto. De fato, né, construir uma trilha nova é difícil. Pra quê? Se eu já tenho uma outra para passar. E muitas vezes até a questão essa trilha eu já conheço. É o que você falou da resistência. Às vezes é o medo de experimentar o novo. É muito comum as pessoas falarem, eu não gosto. Mas peraí, você já experimentou? Sim. Por quanto tempo você se permitiu viver algo novo para poder inserir um hábito novo? Porque uma outra coisa importante é que leva tempo para poder realmente, né, virar hábito. E aí as pessoas acabam colocando esse rótulo de que não gosta, de que não quer, de que não é para elas mais uma vez. Com certeza. Então, é interessante porque assim, eu tenho a minha história pessoal também, né? E eu acho importante dividir com você que está aí, com vocês aqui, né? Porque todo mundo tem dificuldades, né? Eu briguei com a obesidade durante grande parte da minha infância e adolescência, né? Eu consegui... E aí, na verdade, durante a adolescência, eu fazia muito aquelas dietas malucas, né? Que aí você emagrece muito, daí a pouco você está engordando tudo de novo, não adianta nada. Eu sei bem como é que isso funciona, né? Até que num determinado momento, e agora eu vou entregar a idade, né? Porque eu estava lá no segundo ano científico, né? Que hoje se chama aí ensino médio, não é isso? E ali, alguma coisa, né? Eu não fiz dieta, não foi nada. Eu mudei realmente hábitos. Se eu ia para o colégio de ônibus, né? Na época eu pegava o ônibus para poder ir para o colégio, eu passei a ir a pé. E eu tenho uma característica, a gente conversou aqui também em outro episódio, né? Sobre o comer emocional. Quando eu fico mais ansiosa, minha fome reduz. E eu estava na época estudando, vestibular, essa coisa toda, né? Eu não tinha muita fome, não. E a partir disso, né, quer dizer, eu juntei duas coisas, né? Reduzi a comida, né? E aumentei a atividade física. Uma combinação que ajuda muito a perder peso. E depois que eu perdi peso ali, nunca mais eu recuperei. Mas também, com a questão de estudar, depois a faculdade, essa coisa toda, não tinha nada de atividade física, não. Sempre fui muito sedentária, confesso, né? Até um momento, antes desse momento, né? Deixa eu contar a historinha desde o início, na verdade. Eu estava na residência e eu tive
de um dia para o outro, assim, eu acordei com uma dor na coluna e fiquei toda travada mesmo. Quer dizer, eu não tinha nem 30 anos ali ainda, estava perto dos 30, mas fiquei igual velhinha, né? Andando ali, não estava conseguindo pôr o pé no chão, aquela coisa. Fui ver, tinha lá como disse o ortopedista para mim na época, né, uma quase hérnia. Poxa, quase hérnia doendo daquele jeito, eu falei, poxa, imagina uma hérnia de verdade, né? Então, bom, mas enfim, fiz o tratamento e ele me orientou, falou, ó, você tem que fazer atividade física, melhorar a musculação, a musculatura e tal. Entrou por aqui, saiu por aqui, né? E aí foi. Uns bons anos depois, em 2009, eu tive um acidente doméstico e tive uma fratura no joelho. Bom, dali eu não tinha como fugir, eu fui para fisioterapia. E o engraçado é que a fisioterapia perna, né, tinha que fazer muito exercício ali. Eu saía de lá bem. Pô, esse negócio tem sentido. Saí, terminei. O ortopedista agora falou comigo, você tem que melhorar essa musculatura aí da perna, né? Bom, fui para o Pilates. Fui fazer a aula experimental. Vamos ver se eu gosto desse negócio, né? Não saí de lá me sentindo bem. No dia seguinte estava cheia de dor, mas estava bem, né? E aí fiquei um bom tempo lá no Pilates, mas chegou um momento que aquilo também já não me satisfazia, não. Aí eu descobri um grupo de corrida e caminhada. Entrei. Esse negócio de correr não é comigo não, tá, gente? E tinha um problema, porque lá a gente fazia funcional também, mas ao ar livre. E aí o que acontecia? Chovia, não tinha. E eu queria, né? Aí fui para uma academia e fui fazer funcional. E lá eu fiquei, né? E foi lá que eu conheci o Johnny. O Johnny é nosso educador físico e ele tô com ele até hoje no funcional. Mas no meio ali, né, dessa época do funcional, alguém falou comigo que tinha aula de bike. Eu falei, poxa, aula de bike? Né? E eu adorava andar de bicicleta quando eu era criança. Eu vou lá fazer uma aula, né? Fui fazer a aula, gente, que arrependimento. Quando eu saí daquela aula, eu falei, por que eu não fiz isso antes? E tô aí hoje. Pedalo, e não pedalo pouco, embora hoje eu pedale menos do que eu já pedalei há um tempo atrás. Mas percebe como que é um vai e vem, como teve que ter um tempo para essa mudança acontecer, né? E hoje eu não vivo sem atividade física. E a questão da alimentação entrou também nessa época. Eu encontrei a nutricionista, que eu te traio com ela, né? Tô te traindo, tá, Monique? Mas eu já conhecia a minha nutricionista muito antes de você. E foi também uma mudança, né, de hábitos alimentares muito importante para mim. Porque comer pouco não é comer bem, né? Exatamente isso. E é legal escutar essas histórias, porque se a gente pensar, todo mundo eu acho que tem esses desafios, né? E quem está no processo do início de querer trazer um novo hábito, a gente tem a sensação de que a gente precisa executar 100% dele. E não é assim que funciona, né? Você não acordou um dia, vou pedalar 60 quilômetros, 70 quilômetros. É uma construção. Você fez uma aula dentro da academia, depois você foi pedalar, né? Voltar com a bike para a rua igual você pedalava quando era criança. É uma construção, é um processo. E normalmente a pessoa, isso acontece com a gente, né? Aconteceu comigo. A gente vai 2, 3 dias e já bloqueia, não se permite realmente sentir. No meu processo de mudança, eu troquei de academia 7 vezes. E na minha cabeça, o problema sempre era academia. Será que era academia mesmo? Aí a importância do autoconhecimento. Será que tudo é ruim? Ou será que sou eu que estou colocando dificuldades em tudo? E assim foi realmente desafiador até o dia que eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso começar e não tem jeito, por questões de saúde, né? E assim foi. E o interessante é que depois de
longos anos, né, de academia, no pedal, né, eu gosto muito de pedalar também, eu acabei tendo que parar de pedalar, estava treinando para fazer uma meia maratona, né, eu lembro que na época eu estava perto dos 30, e eu falei, não, eu vou fazer uma meia maratona antes de fazer 30. Nunca tinha corrido assim, né, não era o tipo de esporte que eu queria. E aí, treinava corrida, mais bike 2 vezes na semana, às vezes até 4 vezes, e veio uma lesão, né, que a gente descobriu, ainda não sei ao certo se foi uma queda, se foi uma coisa, né, algo que vem da infância, mas veio uma lesão de quadril. E aí você imagina alguém que treinava, né, durante vários dias da semana, correndo já 16 quilômetros com a meia maratona batendo na porta, e de repente o médico fala, olha, para tudo, você não pode fazer mais nada. Então, mesmo para quem já tem o hábito, isso também é desafiador. Assim como é desafiador começar, né, a praticar atividade física, para gente que já passou pela dificuldade, conseguiu inserir, e lá na frente você escuta, você não pode mais fazer isso, é uma coisa que dói muito. Eu lembro que, assim, eu fiquei arrasada, a parte, né, daí entra até questões de saúde mental, você se vê assim, poxa, eu não posso fazer mais nada, será mesmo? E aí a importância até de ter bons profissionais juntos, né? Será que o movimento ele gera saúde? Então isso é muito importante. E foi um processo, foi desafiador, né? Eu realmente precisei pausar por um tempo, precisei parar algumas coisas, mas depois reconstruir um hábito. E aí eu tive que reconstruir, né, um hábito de treinar mobilidade, de fazer alongamento, porque antes eu queria pegar, vestir minha roupa e, ó, acelerar. Então veio esse desafio, que ainda é algo que para mim é desafiador. Eu tenho que, por exemplo, se eu for para academia treinar, o dia que eu treino perna, eu tenho que chegar 20 minutos mais cedo. E que na nossa rotina louca, é claro que eu vou falar que eu não tenho tempo, assim como todo mundo fala. Mas e aí? É prioridade? Sim, para mim hoje é prioridade, porque eu sei, né, eu preciso passar por um procedimento cirúrgico e eu sei que se eu não fizer isso, eu vou antecipar esse meu procedimento. Então, ir treinar, fazer mobilidade, fazer fortalecimento, para mim hoje é uma coisa que realmente está na minha agenda. Eu realmente coloco lá na minha agenda, meu horário está bloqueado cedinho ali, que é o meu momento, é o momento de me cuidar, mas é uma construção de hábito também. Mesmo para quem já tem hábitos saudáveis, a gente está reconstruindo, tentando trazer bons hábitos o tempo todo, seja para dormir mais cedo, seja para leitura, e aí eu acho que a gente começa a ter que modificar tanto nossas crenças, né, de, por exemplo, no meu caso, nunca mais vou correr, nunca mais vou pedalar, 2 coisas que eu estava gostando muito, e até mesmo essa parte de ambiente. Espera aí, onde eu estou frequentando? Eu estou me distanciando de onde eu queria chegar? Com quem que eu estou andando? Então tudo isso influencia o tempo todo e eu acho que todo mundo tem uma história ali de desafio, de superação mesmo. E tem que ter, né, mais uma vez, o propósito. Por que que eu me proponho a fazer isso? E eu acho que isso é o que faz total diferença para poder realmente mudar aí a chavinha da mudança de hábito. Sim, e vocês duas estão contando as histórias pessoais, mas eu observei nas duas falas algo Qual sessão de terapia? mas que acontece muito, que as pessoas têm dificuldade em falhar. Então, a Adriana teve um empecilho da chuva na atividade ao ar livre e ela falou, não, vou buscar uma outra alternativa. A Monique estava gostando ali de correr, de pedalar e se viu impotente. Será que eu nunca mais vou poder fazer nada? E foi buscar outra alternativa. Mas o que mais acontece na construção de hábitos é as pessoas terem medo de falhar, medo de fracassar. E por isso a pergunta capciosa relacionada a hábitos, né? Quantos dias eu tenho que fazer algo para eu constituir um hábito? Na verdade, essa deveria ser a pergunta menos importante. A gente nem deve se preocupar com ela. Por quê? Porque enquanto eu estou nesse movimento, nessa construção do hábito, os dias não importam tanto. Eu estou me sentindo bem, eu estou gostando de pedalar, eu estou com uma meta de chegar antes dos 30 correndo uma meia maratona, né? E essa dificuldade de falhar, de fracassar, muitas vezes atrapalha a gente de forma geral, em muitas áreas. Mas
principalmente na construção de hábitos, porque a gente se vê muito motivado, e a motivação ela é importante, a motivação inicial, mas o propósito, a Adriana falou, você, né, eu me vi ali no início, na minha adolescência, na escola, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas se pergunte, por que eu faço? Por quem eu faço? Eu faço por mim, primeiramente, ou deveria fazer, né? E por quê? Quando eu faço por algo, porque alguém me mandou, eu tenho dificuldade de falhar. E se eu começo aí, eu tenho que ir todo dia na academia. Se eu falho um dia, já é. Né? Às vezes, início de ano, o que acontece muito, né? Comecei ali, início do ano, novas metas, passa um pouquinho aquele tempo, se a pessoa falha 1 ou 2 dias, deixa para depois do carnaval. Isso acontece muito. Só que a gente precisa de se disciplinar, de se educar e principalmente de entender, de não olhar para isso aqui, para um curto período de tempo, né? Fazendo analogia à corrida, não é uma corrida de 100 metros que eu tenho que me preocupar. Eu preciso de me preocupar com a maratona, com toda a minha vida. Não é esse ano eu vou ser fitness. Ao longo da minha vida, daqui 20, 30, 40 anos, eu vou cuidar melhor da minha saúde. E isso é para tudo, né? A gente acabou falando da atividade física, mas é para tudo. Sim. Você vai começar, quero inserir o hábito da leitura. Ninguém senta um dia e lê um livro inteiro. Eu consigo ler 20 minutos, eu vou ler 3 páginas e aí vem essa construção. E um ponto muito importante que eu acho que você tocou é a questão da motivação. É muito comum as pessoas falarem assim, motivação passa. Eu acho que não passa, porque na verdade a motivação ela é o motivo para a ação. O que te trouxe até aqui? Por que você quer mudar? E isso tem que ser algo realmente muito íntimo. O que existe por trás da mudança? Eu vou mudar porque eu quero brincar com meu neto, eu vou mudar porque eu quero abaixar e amarrar o meu calçado, eu vou mudar, eu brinco muito, né, no meu Instagram, eu vou mudar, eu vou treinar braço, porque eu quero colocar minha mala no bagageiro do avião sem pedir ajuda quando eu tiver com 70 anos. Então, assim, o que é o seu motivo para a ação? E aí é o que você falou, é por você? É por alguém que você ama, você quer estar aqui para poder dar suporte para quem você ama, então você tem que vir no primeiro momento. Primeiro você, depois o outro. Então, olhar para isso, eu acho que é o que vai fazer diferença para poder ter constância, para poder construir realmente esse hábito e não algo imediato, né? Porque não vai ser assim. A motivação é importante, mas a Luana comentou algo aqui muito importante também, que é o paciente, né, a pessoa, se sentir capaz de realizar essa mudança. Porque ele pode desejar, mas se ele não se vê capaz, ele não vai fazer. Então, assim, é importante tentar. É importante ir lá e ver. Como eu contei da minha história, né? Poxa, eu saí me sentindo bem. E foi isso que me fez retornar, né? As dores acontecem, gente. Mas existe um lado positivo, né? E quando a gente muda, a gente percebe esses benefícios, mas é preciso dar esse passo. E eu não achava, por exemplo, quando eu comecei a pedalar, eu brinco hoje, né, que a gente volta em determinados lugares onde eu fui muito no início, quando eu comecei, eu falo, não é possível, cortaram esse morro, porque o morro já não tem mais a mesma dificuldade, o mesmo peso que tinha lá no início. Só que a gente está falando aqui, né, de escolhas que a gente fez ao longo da vida que não tinham ali um motivo de doença, né, mais emergente, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que a gente recebe pacientes que precisam mudar os hábitos com uma rapidez maior, e aí quando eu estou falando rapidez maior, é no sentido de que eu levei aí muitos anos para chegar onde eu estou. Eu contei a história toda aqui, né? E às vezes o paciente não tem tantos anos assim para fazer essa mudança. E aí muitas vezes é que entra o papel do profissional para poder ajudar nesse processo mesmo, né? E aí eu
pergunto para vocês, né, se existem estratégias e quais são elas, né, para realizar essa mudança e sustentar a mudança na vida de quem precisa. Sim. A primeira coisa, Adriana, eu acredito ser algo muito importante, é diminuir a autocrítica. Ao passo que eu aumento a minha autocompaixão. Eu entendo que eu vou errar. Eu entendo que tá tudo bem eu não ir 7 dias por semana e eu estar o tempo todo ligado a isso no início, mas eu preciso de realmente deixar de ser, às vezes, um pouco perfeccionista. Ser mais flexível comigo mesma, mas entender que eu tenho um propósito, que eu tenho um objetivo e caminhar em direção a ele. Esse, acredito que é o primeiro passo, é olhar para dentro de si, encontrar o seu porquê, o seu porquê, as suas motivações, né? Aquilo que vai te mover inicialmente. Mas mais do que o que vai te mover inicialmente, seja uma roupa nova para ir na academia, seja uma compra de marmitinhas para deixar na geladeira, uma garrafa bonita para beber mais água, eu gosto de chamar, falo sempre com os meus pacientes, de mini metas. São as mini motivações que vão, ao longo do tempo da minha vida, pensando em 20, 30 anos, me ajudarem a chegar nesse objetivo. Uma das coisas, que é o que você acabou de falar, é a questão de ter um profissional, de ter uma orientação, né? Com isso eu consigo, mesmo de ter um auxílio, de ter uma ajuda, de ter alguém ali comigo. Então, primeira coisa, diminuir a autocrítica e aumentar a autocompaixão. Olhar mais para mim mesma. Essa questão do profissional eu acho que é muito importante, porque sozinho tudo fica mais difícil. E às vezes a gente ainda não está aí com esse olhar treinado, e se não vai 5 vezes, 7 vezes na semana, a pessoa vai 2, ela se frustra. E se não tem um profissional do lado dela para poder falar, olha, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, sim, porque até ontem, até mês passado, não existia nem essas 2 vezes, isso realmente faz com que a pessoa desanime. Sim. Então, a importância de ter um profissional. E eu acho que tem até um livro que eu gosto muito, eu recomendo muito para os meus pacientes, que é o Hábitos Atômicos. Ele fala muito sobre essa questão da gente mudar a identidade. Na verdade, eu não estou fazendo dieta, eu estou me comportando como alguém que daqui a 5, 10 anos quer ter um estilo de vida saudável na alimentação. Então, ele fala muito sobre essa mudança. O que você visualiza para você lá na frente? Então, vamos começar a nos comportar como alguém que age daquela forma. Sim. E aí ele traz algumas dicas práticas que eu gosto muito de utilizar, por exemplo, dificultar o errado e facilitar o certo. Uhum. Eu quero diminuir a minha industrializados na minha alimentação, mas eu vou no mercado e encho o carrinho de industrializados. Então, todo dia eu abro o meu armário, eu tenho que resistir àquilo dali, né? Então, peraí, não vou levar mais isso para dentro de casa. Significa que eu não vou comer nunca mais? Não. Significa que o acesso não vai ser tão fácil. Eu vou deixar na minha casa mais fruta, mais legumes, coisas mais saudáveis, porque aí eu estou olhando para aquilo o tempo todo. Mesmo caso da água. Se eu tiver que ir levantar para beber água, eu vou beber muito menos do que se eu tiver uma garrafa do lado. Sim. Então, eu acho que junto, né, o olhar, o autoconhecimento e realmente modular ambiente dessa forma, modular ambiente com quem você está andando. Eu, por exemplo, voltei a pedalar, né? Agora já tem um pouquinho aí. O que eu fiz? Fui pedalar com a Adriana. Tive que subir minha régua, quase me matou. Mas não tem jeito. Então, assim... Mentira, ela fez 2 pedais comigo. No primeiro, eu até deixei ela para trás. No segundo, ela já estava lá, ó. Mas isso é muito importante. Porque se eu quero estar bem no pedal, eu vou andar com quem é melhor do que eu. Porque eu sei que essa pessoa, normalmente, né, as pessoas têm até um pouco de receio disso. Eu não conheço o esporte, eu estou começando. Você tem que andar com quem entende, porque essas pessoas que já praticam, que estão ali, elas vão te incentivar. Não é quem está em casa sentado no sofá. Esses não
a opinião deles não tem nem que contar, porque esses vão realmente criticar. Então, modular o ambiente em relação com quem você está andando também. Com certeza. E tem uma frase, né, que é muito falada, assim, antigamente. Então, se você tem 5 pessoas, se você anda com 4 fumantes, você é o 5º fumante. Exato. Porque se você não está fumando ativamente, você está ali de alguma forma consumindo, porque você está sentindo o cheiro, inalando aquela fumaça. Da mesma forma que se você anda com 4 pessoas que se alimentam bem, buscam ter hábitos saudáveis, dormem bem, fazem atividade física, provavelmente daqui a pouco vocês estão montando um grupo de corrida, um grupo de pedal, porque você também vai ser o 5º. Exato. Junto dos bons que a gente fica melhor, né? Ou, em mineirês, é junto dos bons que a gente fica melhor. Com certeza. E um outro ponto legal é o empilhamento de hábito. Você já faz algo, você quer começar uma outra coisa, eu brinco sempre, quando você vai no banheiro, você lava a mão. Acredito, né? Todos fazem isso. Pelo menos eu espero. É a mesma lógica. Se eu já pedalo, quero começar a ler, por exemplo, eu vou pedalar na minha casa, na minha bicicleta ou na academia, enfim, colocar ali algumas páginas de um livro para ler, então empilhe esses hábitos, porque aí a gente também consegue trazer isso para a rotina de uma forma mais leve, mais suave, e até mesmo essa questão da gente conseguir comemorar mesmo as vitórias. Olhar ali pro mínimo que foi feito, que na verdade ele é o máximo para o momento de vida que eu tô. Entender que o meu momento de vida é um, o da Luana é outro, o da Adriana é outro, o meu hábito é diferente do de vocês, e cada um está no seu processo, porque eu acho que um dos maiores erros é comparar o processo, né? Eu olho para o meu processo e acho que eu tenho que pedalar na mesma velocidade que a Adriana, como se, né, fosse simples e fácil. E na verdade não, eu estou andando com ela porque eu quero evoluir. Sim. Mas eu estou no meu processo, curtir o processo acho que faz total diferença. Bom, meninas, adorei, né, esse compartilhamento aqui de hoje. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo até agora. Bom, eu acho que hábito é um assunto sempre muito bom de falar, é desafiador para todo mundo, e eu acho que a mensagem que eu deixo é: comece. Não interessa se são 2 quilômetros, 5 quilômetros, se é 5 minutos, 1 hora, seja, né, para atividade física, seja um legume novo no prato, uma verdura nova, uma fruta nova que você ainda não experimentou, vai deitar 10 minutos mais cedo na cama, o importante é começar. É o primeiro passo. Começa, se permita sentir, viver novas experiências, entender o seu corpo, aprender a escutar o nosso próprio corpo, porque isso é uma coisa também que a gente negligencia muito. O nosso corpo dá sinais, mas a gente está acelerado e não se permite escutar. E começar com um pouquinho ali de paciência, vai ter altos e baixos, é natural, a vida é assim, em todos os aspectos, mas se permita viver, se permita sentir, experimentar e descobrir a sua melhor versão. Muito bom. E além disso, o recado que eu quero deixar é: olhe para si mesmo com mais amor, com mais autocompaixão. Abrace as suas dificuldades, mas não permita que elas te paralisem. Na verdade, use elas para te ajudar, como se fosse uma casa, a construir, tijolinho por tijolinho, sem pressa. Eu não vou comparar a minha casa com uma empreiteira, alguém que tenha muito mais investimento ou tempo de investimento naquele imóvel. Eu vou construir a minha casa. Dia após dia eu vou colocar um tijolinho de cada vez e daqui a pouco eu vou ficar muito feliz e satisfeita com essa parede, com as 4 paredes e morando nessa casa. Então se ame, faça por você mesmo. Se cuide, não faça pelo outro por causa de algo, mas faça por causa de alguém, de você. É o autocuidado, que a gente também já falou aqui em outro episódio. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Monique, te vejo no pedal. Obrigada, Luana, tá precisando pedalar. A gente se despede por aqui e eu quero agradecer também a você que esteve conosco até agora e reforçar. Mudança é um processo. E toda mudança é possível, desde que haja
apoio e planejamento. Agora, curta esse vídeo, compartilha, deixa aqui nos comentários se você tem dificuldades para mudar de hábitos, se está querendo mudar de hábitos, se já conseguiu, né? E siga-nos também no Instagram, @vitasou.clínica. A gente se vê no próximo.